Fala Deus, fala Rodrigão, juntos mais uma vez aqui, num tempo onde eu quero compartilhar com vocês um pouco do que Deus tem falado comigo. Estamos agora num ambiente ao ar livre, então haverá alguns sons externos e não se preocupe com isso, porque a intenção inclusive desses nossos vídeos é, por isso que eles, dia 1, dia 2, dia 3, a intenção é trabalhar conceitos básicos, princípios cotidianos do dia a dia que fazem parte da nossa vida. Coisas que vão acontecer conosco a cada dia, então, para que fique realmente o mais dentro do dia a dia. Então você vai ouvir o barulho de uma obra aqui do lado, porque faz parte da vida. As pessoas estão construindo, nós estamos em construção. E o que eu quero falar com você neste dia é sobre confrontando. Não sinalizar o erro de uma pessoa não é demonstração de amor, mas sim de omissão. Quando nós não sinalizamos o erro de uma pessoa e dizemos assim, olha, eu não estou fazendo isso porque eu a amo, eu não quero chateá-la, eu não quero ofendê-la, eu não quero que ela brigue comigo, você não está realmente demonstrando amor, você está sendo omisso, porque quem ama corrige, é isso que Deus faz conosco. Você não precisa de ofender alguém para corrigi-lo, mas você precisa corrigi-lo. Eu aprendi a duras penas que não tem um dia bom para se lidar com um assunto ruim. Não tem. Não há um dia bom, um dia específico para você lidar com um assunto ruim. Um assunto ruim sempre será ruim e sempre trará consequências dentro daquela confrontação ali. Também aprendi que mesmo que você venha de maneira mansa, de maneira branda, o risco da pessoa não receber aquilo bem, se sentir ofendido, existe. Esse é um assunto muito polêmico, confrontar ou não confrontar, falar ou não falar. Eu quero conversar com você rapidamente sobre esse assunto. Por isso que, por fato dele ser tão conturbado, ser tão conflitante esse assunto, é preciso filtrar bem o que dizer, a maneira como dizer. Sim, o fato de não ter um dia bom para se falar algo ruim não quer dizer que você deva falar em qualquer dia, em qualquer momento. Não, há momentos específicos, há formas, maneiras de se falar coisas difíceis. Então a gente pode trabalhar bem como que nós vamos lidar com esses assuntos, né? De que maneira nós vamos abordar esses assuntos. Então esse é um assunto sim polêmico, mas temos que lidar com ele, precisamos fazer as confrontações. Então, use filtros, use maneiras corretas, use a palavra de Deus para definir o que é certo e o que é errado. Então, temos que lidar com isso. Algumas coisas que quem vai confrontar pode dizer: eu não vou fazer isso porque ele vai ficar bravo. Eu não vou fazer isso porque ela não vai conversar comigo mais. Eu não vou fazer isso porque isso vai gerar um clima ruim. Eu não vou confrontar porque ela não vai aceitar. Vamos pensar aqui, não vou falar porque ele vai ficar bravo. Se a pessoa está cometendo um pecado, a pessoa mais, entre aspas, brava nesse processo é Deus. E se você está vendo, a Bíblia diz, se você vê o seu irmão pecar, vá falar com ele. Se você está vendo que ele está num erro, você decide não escolher quem vai ficar bravo nesse processo, se o indivíduo que está pecando ou se Deus. A quem você teme mais, o indivíduo ou a Deus? Confronte em amor. Ele não vai conversar comigo mais. Talvez essa pessoa, até por aquela situação que está passando, não está conversando com Deus. Está com a comunhão afastada de Deus, a comunhão rompida com Deus. Então converse com essa pessoa. Isso pode gerar um clima ruim. Olha, uma situação quando ela não é resolvida, ela vive em um clima ruim. O clima não é bom, a situação não é boa. Ao menos que a gente se acomode dentro daquele clima ruim e entenda que o clima ruim é o normal. O que não é, ela não vai aceitar. Você não sabe. Nós temos que parar com esse hábito, e qualquer dia sai um vídeo desse aí, de se preocupar exageradamente
né, andarmos preocupados com aquilo que nós não deveríamos nos preocupar. O resultado não é conosco. Nosso papel é, se vermos alguém em algum erro, algum pecado, nós precisamos confrontar. Talvez algumas coisas que quem vai ser confrontado vai dizer: você está me julgando, você não tem nada a ver com a minha vida, achei que você fosse meu amigo. Ou, mas você também já passou por situações assim, onde você vai confrontar uma pessoa e ela diz assim: você está me julgando, né? Quem é você para dizer isso para mim? Você não tem nada a ver com a minha vida. Ou seja, ações assim realmente fazem com que esse assunto da confrontação seja complicado. E muitas vezes nós evitamos fazer isso porque tememos as reações das pessoas. Eu quero te dizer uma coisa: todas essas reações são possíveis de acontecer. Tudo isso aqui que eu elenquei e muito mais pode sim acontecer, principalmente da maneira como você fizer a abordagem nesse processo. Se você vier apontando o erro daquela pessoa não com base em princípios bíblicos, mas naquilo que você acha, ela vai sim dizer para você: você está julgando, e talvez ela esteja com razão. Se você não tiver uma vida, não caminhar com aquela pessoa, ela pode dizer para você sim: mas quem é você para vir falar comigo? O simples fato de você ser um cristão, um filho de Deus, já lhe dá essa autoridade. Mas se você caminha junto, é muito mais fácil ouvir e falar com quem nós caminhamos juntos. Então, dependendo o relacionamento que você tem com essa pessoa, realmente isso pode acontecer. A pessoa pode lhe confrontar desse sentido. Se ela disser assim para você: mas você também, diga sim, eu sou pecador. E se você em algum momento me ver pecando, por favor, venha falar comigo, né? Ou ela pode dizer, dentro daquela ideia: achei que você fosse meu amigo. Reafirme para ele que você é amigo dele. Inclusive citando Provérbios. Provérbios fala que o amigo exorta o seu amigo. O amigo caminha junto com o seu amigo. Então reafirme para ele: eu sou o seu amigo. Quero caminhar para o fim e dar uma orientação com base naquilo que o apóstolo Paulo escreve. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na primeira carta dele, no capítulo 1, versículo 5, ele diz: essa orientação, ou essa admoestação, ou essa exortação, ela procede, ela tem um objetivo de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Então Paulo, ao escrever ao seu amado filho na fé, Timóteo, vai dizer: Timóteo, não fique bravo, porque essa orientação, essa admoestação, essa exortação que eu estou lhe fazendo, ela procede de um coração puro, ou seja, alguém que está com um coração livre de amarguras, livre de amarras, livre de pressupostos. Essa admoestação, ela visa, ela tem como objetivo o amor. A ideia não é simplesmente exortar em amor, mas ter como objetivo o amor. Eu estou fazendo isso porque eu lhe amo. E quem ama não ofende, não maltrata, quem ama espera, inclusive, que aquela pessoa viva todo o processo da transformação. É o que mesmo Paulo nos ensina em 1 Timóteo capítulo 3, em 1 Coríntios capítulo 13. Então, visa o amor que procede de um coração puro, um coração que tem inclusive dentro dele uma fé sincera, uma fé que acredita que aquele processo vai gerar uma transformação, que aquele processo vai trazer os resultados que ele precisa ter. Então, por mais difícil que uma confrontação seja, faça isso, confronte, mas confronte em amor. Não confronte porque você está com raiva, então quer descarregar a sua raiva. Isso não é confrontar em amor. Provérbios vai dizer que
A repreensão aberta, às claras, ela vale mais do que o amor encoberto. E que o amigo que exorta o seu amigo é muito mais valioso do que os beijos mentirosos. Então, por amor àquela pessoa, exorte, confronte em amor, admoeste, aconselhe, caminhe junto até para que você possa observar bem as atitudes que aquela pessoa está tendo. Tenha conhecimento das Escrituras para que você saiba definir, segundo a palavra de Deus, o que é pecado ou o que é o jeito de ser daquela pessoa. Para que você não corra o risco de querer corrigir alguém que necessariamente não precisa de uma correção ou de uma exortação. Às vezes só um simples conselho já ajuda no processo todo. Mas faça isso. A Bíblia nos confronta sempre. E Deus nos ama. E ela é a sua palavra. Então, hoje o que ela diz para nós é isso. Se você precisar confrontar alguém, não fuja disso. Se alguém vier lhe confrontar em amor, na palavra de Deus, entenda que é isso que uma comunidade, que o corpo de Cristo precisa fazer um com o outro. Que Deus te abençoe, te dê um ótimo dia e Deus continua falando conosco.